Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Finalizada a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos nessa segunda-feira. O Juventude perdeu para o Atlético Mineiro em Caxias do Sul, 1-0. E o Red Bull Bragantino de Fernando Seabra, hein? Vice-líder do Brasileirão, 16 pontos, venceu o Mirassol. O Cruzeiro terminando a rodada na 4ª colocação, atrás de Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo. Cruzeiro mais uma rodada aí garantido no G4 em termos de Campeonato Brasileiro. Cruzeiro volta a campo no domingo, Ilha do Retiro, em Recife, o duelo diante da equipe do Sport. Esse jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Estaremos lá para contar toda a história de Sport, Recife e Cruzeiro. Mas antes, tem um compromisso aqui no Equador. Copa Sul-Americana, Grupo E, o Cruzeiro diante do Muxuque Runa. O Muxuque Runa que venceu no final de semana pela Liga Pro do Equador. O time vem embalado na Copa Sul-Americana e é esse o adversário do Cruzeiro, para o Cruzeiro tentar a reabilitação e ainda sonhar com uma classificação bem improvável, mas o Cruzeiro ainda tem chance. Para isso precisa vencer o jogo desta quarta-feira aqui no Equador. O Cruzeiro chegou ontem, está concentrado aqui no Hotel Sheraton, o voo fretado, teve uma parada em Manaus para abastecimento e depois o Cruzeiro pousou aqui no Aeroporto Internacional de Quito. O time treina hoje aqui em Quito, encerra a preparação e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que não trouxe Gabigol, Christian e Vidalba. Os 3 aí sendo preservados. O Christian até vai fazer um procedimento ortodôntico, fica fora deste compromisso. O Vidalba pela sequência de jogos e o Gabigol por causa ali de dor muscular ainda do jogo do Vila Nova. Atuou contra o Flamengo dentro do planejado e deve voltar ao time aí no domingo diante da equipe do Sport. Os 3, nenhum jogador preocupando para a sequência do Cruzeiro na temporada. Vamos aguardar sobre o time. A tendência é de Leonardo Jardim dando uma mesclada, mas ele trouxe aqui para o Equador todos os outros que vêm jogando, né? O Cássio está aqui, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Kaique, o Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge, todos esses foram relacionados, além de 2 novidades. Juan de Neno retorna e também o jovem volante Murilo Hickman. Como não trouxe o Christian, o Murilo Hickman voltando a ser opção entre os relacionados. É aguardar, mas a ideia é ter um time competindo, como o Cruzeiro vem competindo e, por que não, vencendo o Muxuque Runa para seguir vivo aí na Copa Sul-Americana. Muito bem, vamos falar do jogo que mais chamou atenção na rodada ontem, hein? Flamengo e Cruzeiro, vitória importante do Cruzeiro diante do Flamengo, 2-1. Caio Jorge abriu o placar, o Arrascaeta empatou, né, com um golaço e aí vem nos acréscimos um pênalti e aí que tornou a história muito mais saborosa, pelo menos para o torcedor do Cruzeiro. Ele bate o pênalti, erra, mas aproveita o rebote e faz 2-1 para o Cruzeiro, chamando a atenção pela lei do ex. A gente já vai ver os melhores momentos da partida. E aí, Hernan, queria falar sobre Gabigol, né? Como é que é essa percepção do Gabigol? Será que pode ser um novo momento, pode ser uma virada de chave para ele se reencontrar dentro do time do Cruzeiro? Ele que estava na reserva, ele entra já nos minutos finais da partida, mas aí ele é decisivo e mostra que tem estrela mais uma vez. O Gabigol, ele tá entendendo, ou melhor, tá se entrosando com a nova comissão técnica. O Leonardo Jardim é um cara de muita personalidade que simplesmente tem carta branca da direção do Cruzeiro para falar, monta o time que você achar melhor. E nesse momento era um time sem o Gabigol na equipe titular, porque o Caio Jorge está voando de fazer gols, o Matheus Pereira é um jogador que é importante no meio-campo e se enxerga muito que o Gabigol é esse segundo homem, né? Esse segundo homem de ataque que se aproxima do Caio Jorge. Dá para jogar os dois juntos? Dá. Essa é a meta do Gabigol, virar titular ao lado do Caio Jorge. Mas assim, no entendimento do Gabriel, ele está assim,
entendendo o que é a comissão técnica do Léo Jardim. E o fato dele ter trabalhado com o Jorge Jesus e saber como é que se lida com treinadores que têm muita personalidade, tem sido importante para ele, né? Ontem ele, até na entrevista depois do jogo lá na Casé, ele falou, eu faço videochamada com o Mister e com o Leonardo Jardim. E aí, hoje de manhã, eu mandei mensagem para o pessoal do Leonardo Jardim e falou assim, não, de fato, o Jorge Jesus e o Leonardo Jardim são bastante amigos e tal, e trocam muitas figurinhas, trocaram figurinhas também sobre o Gabigol. Então, o entrosamento, ele se dá aos poucos, né? E o Gabigol está tendo esse entendimento. Ele quer ser titular? Óbvio que ele quer ser titular. Mas ele não vai fazer biquinho, não vai reclamar, vai entender o processo todo como ele está entendendo para chegar no momento certo e virar titular. Legal que também tem esse entrosamento com o Caio Jorge. Por exemplo, ontem, depois da vitória, o Caio Jorge foi na casa do Gabigol jantar. Então, assim, é um moleque que via o Gabigol como um grande jogador no Santos, o Caio Jorge estava começando, estava na base, treinava lá no CT dos meninos da Vila, e às vezes até treinava ali com um profissional, e eles estão tendo uma amizade muito legal. E o Gabigol é uma personalidade completamente diferente da do Caio Jorge. O Caio Jorge é mais na dele, é mais tranquilo, só que eles estão, assim, muito parceiros. Vê que ontem eles saíram abraçados e tal, e aí depois o Gabigol convidou o Caio Jorge para ir jantar na casa dele. Então eles jantaram juntos lá, comemoraram a vitória. Então, assim, óbvio que na vitória tudo fica mais fácil, entre aspas. Mas o que eu ouvi foi, nunca teve uma situação em que esse time do Cruzeiro não vai dar liga. Era um processo que precisava passar da mudança de filosofia de um Diniz para a chegada de um Leonardo Jardim, que é diferente, e que agora está começando a engrenar, com vitória na Copa do Brasil, com essa vitória que foi gigantesca ontem em cima do Flamengo. Então, está rolando esse entrosamento. A coisa mais incrível que você falou, de tudo que eu ouvi, Hernan, foi de videochamada do Leonardo Jardim, Gabigol e Caio Jorge. E Jorge Jesus. E Jorge Jesus. Sim. Porque ontem a gente debateu isso também. Você fala assim, o Gabigol está jogando uma posição diferente. Eu não acho. Eu não penso assim. No ápice do Gabigol, você me ouviu falando isso. Sim. O Gabigol não é centroavante. Ele nunca foi, mesmo quando ele era o grande goleador do Flamengo, as melhores fases dele no Flamengo foram quando ele formou duplas. Dupla, é isso. É diferente de você ter o Ronaldo Fenômeno, que jogava à frente de Ronaldinho e Rivaldo. Ou mesmo Pedro no Flamengo. Com o Pedro, ele formou uma dupla em 2022. Era Pedro e Gabigol e eles faziam movimento. Ora o Gabigol entra como centroavante e o Pedro faz o pivô. Com o Bruno Henrique, ora o Bruno Henrique entrava mais à frente, o Gabigol fazia o passe, e ora acontecia o contrário. É meio Bebeto e Romário. Bebeto e Romário, o Romário não era o centroavante e o Bebeto o segundo atacante. Os dois faziam movimento o tempo inteiro, invertendo posições. E o Gabigol funciona muito bem assim. E quem tirou o máximo da carreira do Gabigol? O Jorge Jesus. Por isso que, para mim, a coisa mais incrível que o Hernan deu como informação aqui, que eu ouvi no meu ouvido, foi vídeo chamada Leonardo Jardim, Jorge Jesus e Gabigol, juntos. Por quê? Porque o Leonardo Jardim disse na semana passada exatamente o que o Jorge Jesus fez com o Gabigol. Ou seja, o Gabigol é o ponta de lança. Ponta de lança pode entrar como centroavante e fazer gol. Mas ele é o cara que precisa dessa dupla. Só que neste momento, em alguns jogos, por exemplo, o Gabigol joga contra o Vila Nova e faz gol, porque o Vila Nova não é o Flamengo. Contra o Flamengo, por que o Gabigol não pode ser titular e o Caio Jorge é? Porque o Caio Jorge está mais flecha do que o Gabigol. Para contra-atacar, ele é mais forte hoje para a velocidade que o contra-golpe exige. E o Matheus Pereira compõe mais o meio. E para jogar contra o Flamengo, você precisa dessa composição de meio campo. O Matheus Pereira é mais meio armador do que o Gabigol. O Gabigol é mais ponta de lança do que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é mais criativo, né? O Matheus Pereira é mais o Gabigol é mais criativo, eu acho. Mas o Matheus Pereira ele preenche mais. Ele junta mais o time. Então,
o jogo de Mas ontem... pro Gabigol ser titular, ele vai brigar com o Caio Jorge ou vai brigar com o Matheus Pereira? Ou como vai compor esse time para que ele possa... Hoje Matheus Pereira. Não é hoje o Matheus Pereira? Não é ou mais Christian. essa... Ou Christian, eventualmente. Ou, eventualmente, Wanderson. Mas dá para jogar os três? Dá sim. Olha, Luísa, tô eu aqui conjecturando, tá? Seu dia de Leonardo Jardim aqui no dia primeiro, PVC. A dupla, pro Gabigol jogar, ele vai ter que fazer uma dupla com o Caio Jorge. Então vai ser Gabigol e Caio Jorge. O que você pode fazer? Ele precisa ganhar o lugar do Matheus Pereira? Não. Ele pode ganhar o lugar do Wanderson. Pro Matheus Pereira jogar na função do Wanderson. Ele pode ganhar a posição do Christian. Pro Matheus Pereira jogar no lugar do Christian. Vai ter jogo em que você vai pegar o Vila Nova de novo e você pode ter o Christian como segundo homem de meio campo e o Matheus Pereira mais solto pelo lado para o Gabigol jogar junto com o Caio Jorge. Então, o Gabigol vai jogar com o Caio Jorge, como dupla de ataque. Os outros é que vão se virar para jogarem os dois. Só que para jogar Gabigol e Caio Jorge, o Gabigol precisa estar tão evidentemente bem, funcionando como dupla, que você vai dizer assim, cara, os dois vão jogar juntos, vamos ver quem é que vai sair do time. É aquela coisa do pedindo passagem, não tem como segurar, o cara tem que jogar. Ele está caminhando, depois de um início difícil, né, PVC, que o Leonardo Jardim teve, não só com ele, com o Dudu também, que acabou tendo um outro destino, o Gabigol está caminhando para galgar esse lugar no time? Ainda não. Tá. Porque o time não está pronto. É isso. O Cruzeiro não ganhava 3 jogos seguidos desde o dia 13 de julho. O Cruzeiro ganhou 3 jogos seguidos, né? Vasco, Vila Nova e Flamengo. Desde 13 de julho, 10 meses atrás, o Cruzeiro não ganhava 3 jogos seguidos. Então, que time é este? Este time não existe. Ele está nascendo. Se o time nascer, vão jogar Gabigol e Caio Jorge. Mas você precisa ter estruturado o time daqui para trás. E tem também uma questão física do Gabigol, porque ele vinha de um período no Flamengo onde ele jogava pouco, aí parou de jogar, lembra que ele saiu, a questão não vou dizer que foi um afastamento, mas ele ficou fora um tempo, não estava sendo relacionado, aí teve a questão da punição lá do antidoping. Então, assim, o Gabigol vinha treinando, mas ele não estava no auge físico. Então, ele está voltando a recuperar esse auge físico dele, com os preparadores que ele tem, que ele contrata, que ele faz um trabalho, como todos os grandes jogadores fazem. E o trabalho que o Cruzeiro está fazendo na parte física para a retomada do Gabigol, para aquela coisa dele da explosão, da velocidade, do 1 contra 1. Então, assim, é um trabalho que ele também está se adaptando, que isso vai render muitos frutos para ele voltar ao time titular. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.